boa noite, irmãos. Como foi a sua semana? Dificuldades, lutas, desafios? É seguro que os desafios existiram, é seguro que as dificuldades elas se fizeram presentes, é seguro que houve sim lutas a serem enfrentadas. Mas não há dúvida também de que o cuidado de Deus esteve presente com a sua vida, esteve presente com a vida de cada um de nós. E isto é motivo para nos reunirmos nesse momento, para nos reunirmos aqui e juntos adorarmos ao nosso Deus, adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, adorarmos ao Deus Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo que nelas há. O Deus que tem tido cuidado conosco incessantemente, dia e noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 6. A Santa Escritura diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. E tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Amém. Ore comigo, meu irmão. Senhor, nesse momento que nos reunimos, Pai, e nos unimos aqui em adoração ao Senhor, a nossa gratidão, Pai, se manifesta por tudo aquilo que vivemos nesta semana que se passou. Adeus, desafios, apreensões, situações e circunstâncias que talvez nunca tenhamos vivido na caminhada dos nossos dias. Te louvamos porque conseguimos, pela Tua graça e misericórdia, viver cada uma delas, passar por todas as situações e chegarmos, Senhor, ao final de mais um dia, no início de mais uma semana, com o nosso coração certo de que mais uma semana viveremos. E em todas as situações, em todas as circunstâncias, não nos faltará do Teu cuidado, não nos faltará dos Teus atos de providência, não faltará a Tua graça sobre nós, sempre na medida certa. Assim, nosso Deus, oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino e voltamos para meditar na palavra de Deus daqui a alguns instantes. Céus
Algumas lições que nós aprendemos na vida e aprendemos a duras penas. Há muito tempo atrás, um tio comprou um aquáriozinho e comprou alguns peixinhos. E junto ele comprou alimento para esses peixes. Ele perdeu esses peixes muito rapidamente. A pessoa que lhe vendeu não avisou que ele deveria colocar comida apenas uma vez por dia e numa certa proporção. Ele foi colocando, né, muitas vezes, ele colocava, o peixinho comia, ele colocava, o peixinho comia, colocava, o peixinho comia, e aquele peixinho acabou morrendo de tanto alimento que ele ingeriu. Ele não houve o que bastasse para aquele peixe. E parece que é assim com os peixes, parece que eles comem e não tem um limite para se alimentar. Eles não têm ali algo que lhes dê o senso de saciação. Eles não se sentem saciados como acontece conosco. Irmãos, nós vivemos uma realidade que eu acredito ser semelhante, porque nós vivemos de uma forma muito grande insatisfeitos, descontentes, e com certeza nós sempre julgamos que precisamos de um pouco mais, pelo menos em uma área, ou em outra área, ou em muitas áreas da nossa própria vida. Eu quero fazer a leitura com vocês, meus irmãos, da continuidade do texto que lemos agora, em 2 Coríntios 7, 12, agora do verso 7 e em diante. As Escrituras elas continuam assim dizendo: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Meus irmãos, a satisfação, ela, nem, ela não vai conseguir, eu acredito, ser alcançada de maneira plena em nossas vidas. Sempre haverá um descontentamento, sempre haverá uma insatisfação, sempre nós vamos achar que precisamos de um pouquinho mais, precisamos de algo mais, precisamos de alguma coisa a mais para bastar as nossas vidas dentro daquilo que nós entendemos ser a nossa própria necessidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Irmãos, nós temos dificuldade para pensar desta forma. Nós temos dificuldade para olhar para o que Paulo diz e entender que a nossa vida, ela é de fato uma vida com poucas necessidades. Ela de fato, ela exige muito pouco para que vivamos e vivamos bem e vivamos com contentamento. Quero falar um pouco sobre essa questão. Que de fato basta a vida de cada um de nós. Primeiro, olhando aqui para Paulo, Paulo está defendendo o seu apostolado contra falsos apóstolos. Estavam duvidando dele, estavam questionando o seu apostolado, porque não se somavam ali algumas características que qualificavam o apostolado dentro dos 12 que antecederam a Paulo. Ele está falando aqui a respeito da sua autenticidade. E antes de falar aqui a respeito das revelações e do espinho, Paulo faz uma lista das situações que ele já tinha vivido. Ele fala sobre o sofrimento. E nós observamos que hoje falar sobre sofrimento é falar sobre falta de fé, falar sobre pecado, ou falar sobre um cristianismo derrotado, um cristianismo caído. A pregação do nosso tempo ainda continua sendo de riqueza, de prosperidade e ausência de sofrimentos. Paulo, quando fala sobre si mesmo, ele diz no capítulo 11 aqui, dos versos 23 a 27, o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. O apóstolo Paulo, ele lista aqui ele faz uma relação, uma lista de sofrimentos que ele havia enfrentado. E, meus irmãos, olhando para o contexto de Paulo e olhando para a pregação do nosso tempo, quando diz que não devemos sofrer, não precisamos sofrer, porque somos expressão popular, somos filhos do dono do mundo, somos herdeiros das bênçãos celestiais. Temos um Deus que é amor, esse Deus que é amor não pode permitir o sofrimento, a não ser que
tenhamos cometido pecados, estejamos vivendo agora numa ausência de fé. Meus irmãos, será que um pouquinho de luta, um pouquinho de sofrimento não podem fazer bem a nós? Será que não? Pensando sobre, de fato, o que nos basta, primeiro, nós vamos olhar para o que Paulo escreve e vamos identificar aqui que o sofrimento ele é comum a todas as pessoas. Meus irmãos, quando Deus anuncia o castigo a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o sofrimento ele aparece. A humanidade começa a sofrer. E nós olhamos para essa lista que Paulo apresenta aqui de sofrimentos e nós observamos que ele enfrentou tal situação. Paulo, que foi o grande apóstolo aos gentios, quando ele então está aqui defendendo a autenticidade do seu apostolado, ele deixa registradas as marcas desse sofrimento. Querem ver uma outra pessoa que enfrenta lutas bem depois do apóstolo Paulo? Nós temos aquele que deu base ao pensamento reformado, João Calvino. E Calvino, numa vida que foi relativamente curta, ele escreveu livros que talvez nós não consigamos ler durante toda a caminhada da nossa própria vida. E ele escreve uma carta a Bullinger. E nessa carta ele registra como está a sua vida e como está a sua saúde. Eu quero fazer a leitura aqui para vocês desta carta, ou de pelo menos de um trecho dela. Carta que ele interessa a Bullinger, de Genebra, no dia 6 de abril de 1564. Ele diz assim: não reivindico sua indulgência para meu longo silêncio, respeitado irmão, pois deve ter sabido pelos outros que desculpa tão justa tenho para minha demora e que desculpa posso, em grande medida, ainda alegar. Pois apesar de a dor do meu lado ter diminuído, meus pulmões, entretanto, estão carregados de muco, que minha respiração é difícil e entrecortada. Um cálculo na bexiga tem também me causado dor lancinante nos últimos 12 dias. Some-se a isso as dúvidas ansiosas que entretemos sobre a possibilidade de curá-lo, pois até agora todos os remédios se mostraram ineficazes. O exercício a cavalo teria sido o método melhor e mais eficaz para se livrar dele, mas uma úlcera no abdômen causa-me dor excruciante, mesmo quando sentado ou deitado na cama. Por isso, o saculejo do andar do cavalo está fora de questão. Nos últimos 3 dias, a gota tem sido também incômoda. Assim, você não se surpreenderá se tantos sofrimentos conjugados me fizerem indolente. Calvino está registrando aqui os poucos, com aspas, sofrimentos que ele estava enfrentando no caminhar final da sua vida. Irmãos, homens como Paulo, homens como Calvino, homens, meus irmãos, que no período inicial do cristianismo morreram queimados. Homens que no período da Idade das Trevas, assim chamada na história da igreja, foram martirizados. Homens que foram martirizados no período da Reforma, homens e mulheres que foram martirizadas ainda há um tempo não tão distante de nós. Como vamos entender o sofrimento na vida desses homens? Será que Paulo faltava com a sua fé? Será que Calvino faltava com fé? Será que esses homens viviam em pecado de maneira tão profunda que passaram por essas lutas, estavam passando por esse sofrimento?
Será que estavam carregando consigo maldição de família? Ou a herança de maldição que trouxe aos sofrimentos, como tem sido a expressão de muitos no nosso tempo? Ou simplesmente, meus irmãos, eles eram pessoas, seres humanos sujeitos aos sofrimentos que são resultado da nossa natureza caída, usando aspas aqui na palavra natureza, da nossa inclinação hoje para o pecado. Eu acredito que o sofrimento não tinha outra realidade na vida desses homens, senão simplesmente o fato de serem eles pessoas debaixo do peso do pecado e agora vivendo o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Então o sofrimento, ele é comum a todos, a todas as pessoas. É comum a mim, é comum a você e é comum a todos que estão à nossa volta. Em maior grau e menor grau. De forma mais intensa ou de forma menos intensa. Em maior ou menor quantidade. Mas todos nós estamos debaixo da mesma situação. Todos nós estamos debaixo do sofrimento, que é uma realidade comum a todas as pessoas. Segundo, a origem do sofrimento ela é diversificada. Não dá para estereotipar, meus irmãos, o pecado e dizer a causa do pecado é essa e simplesmente isto e identificar pecado na vida das pessoas. Hoje, muitos têm identificado o sofrimento na vida das pessoas como ação de Satanás. E, desta forma, com muita simplicidade, pode-se decretar, pode-se expulsar, e o mal vai embora e o sofrimento desaparece. Vamos para as Escrituras. Pedro, ele faz uma afirmação na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 15 e 16. Ele diz o seguinte, ele mostra aqui dois aspectos que podem gerar sofrimento. Ele diz assim, porém não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O sofrimento aqui, Pedro diz que pode ser causado por uma questão de caráter. O sofrimento pode vir por atitudes equivocadas, por atitudes erradas, por atos que muitas vezes até mesmo entendemos ou julgamos estar incorretos. Nem sempre, porque julgamos um fato ou uma ação correta, ela estará correta. Para sabermos se ela está correta ou não, nós temos que fazer com que ela passe pelo crivo das Escrituras. Esta é a forma de saber se, de fato, a atitude, o ato, as ações são corretas, estão corretas ou não. Então Pedro mostra que o sofrimento, uma das origens do sofrimento, pode estar em nossas próprias atitudes, no próprio equívoco das nossas ações. Ele diz, que não sofra nenhum de vocês como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete no negócio das outras pessoas. Uma das causas do sofrimento, segundo Pedro, é a questão da nossa visão com relação ao que está certo, ao que está errado, uma questão de caráter, uma questão moral que resulta em atitudes equivocadas. Um outro aspecto que ele aborda aqui, está no verso 16, diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com o seu nome. Um outro aspecto envolvia a relação do sofrer por ser cristão. Sofrer por uma questão de caráter, não positivo, não bom. Sofrer por um caráter positivo, bom, por uma vida de santidade que não se afina com a realidade da sociedade que nós vivemos, uma sociedade sem Deus. Então, nós temos aqui apresentado por Pedro duas situações.
Uma, sofrer por fazer coisas que não são devidas e sofrer não por fazer coisas que não são devidas, mas porque o Cristo que está na vida se torna para as pessoas que estão ao lado incomodante. E isto vai fazer com que elas passem a odiar a nós pelo Cristo que elas odeiam. No caso de Paulo, nós vamos observar que não é nenhuma e nem outra situação. Ele não estava sofrendo porque ele cometeu atos que não eram legítimos, e também ele não estava sofrendo aqui, apesar dele estar registrando no capítulo 11 sofrimentos que ele viveu por estar em Cristo, mas aqui especificamente no capítulo 12, a partir do verso 7, ele fala do sofrimento dentro de uma outra ótica, dentro de uma outra esfera. Ele diz que o sofrimento dele foi um sofrimento colocado. Ele diz: me foi posto um espinho na carne. Vejam só, eles me foi posto um espinho na carne. O que é esse espinho? Irmãos, eu encontrei 8 ou 10 possibilidades listadas por estudiosos com relação a isso. Mas não há nada preciso, não há nada seguro. O fato é que este espinho era para ele um sofrimento que o incomodava durante todo o tempo e que ele carregou consigo por toda a sua vida até o final dela. Irmãos, Paulo estava ali defendendo o seu apostolado contra falsos apóstolos, pessoas que falsamente estavam assumindo dentro da igreja, diante das igrejas, a posição de apóstolo. Paulo, seguramente aqui, ele afirma que o seu sofrimento tinha origem em Deus. É oportuno observarmos isso. Deus traz sofrimento? Deus trouxe sofrimento para Paulo. O texto diz que foi enviado um mensageiro de Satanás que o esbofeteava de maneira constante. Um mensageiro, um anjo de Satanás. Se torna claro aqui que, de fato, um mensageiro de Satanás foi enviado a Paulo, e esse mensageiro de Satanás foi enviado a ele para causar nele sofrimento, para causar nele dor. Irmãos, resposta dada: sofrimento é enviado por Satanás para causar dor, para causar luta, para causar desgosto em nós. Vamos lembrar de uma coisa: Satanás nunca age sem a permissão e nunca fora dos limites que Deus estabelece. A origem do sofrimento como ponto inicial, ela não estava em Satanás, ela estava em Deus. É interessante a gente observar que a gente olha às vezes esse texto e vemos só uma parte dele. Né? Olhamos para Paulo, olhamos para o texto e vemos Satanás estava machucando, estava ferindo, estava causando dor para Paulo. Satanás, e nos fixamos em Satanás. Irmãos, vamos olhar para o texto um pouquinho e vamos ver que Satanás aqui, o seu anjo, o seu mensageiro, eles nada mais são do que um instrumento de Deus para abençoar a vida de Paulo. Pode parecer estranho, mas é isso. Olhem o que o texto diz para a gente. Diz que foi enviado um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse. A palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo. A palavra de Deus diz que Deus quer pessoas que estão nele vivendo em humildade, e não em arrogância, e não em soberba. Satanás, para estar
fazendo algo que lhe agradasse, particularmente, ele deveria estar incitando Paulo a ser soberbo e não a ser humilde. Ele deveria estar incitando Paulo à soberba, que é pecado. No entanto, ele estava ali gerando sofrimento em Paulo para que Paulo não pecasse. É oportuno nós observarmos isso. Irmãos, aquele que tem como maior intenção conseguir seduzir-nos para pecar, estava agindo para que Paulo não pecasse. Eu quero voltar aqui às palavras de Abraham Kuyper. Ele diz o seguinte: não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não brade meu. Martinho Lutero disse uma coisa muito interessante. Ele disse que até o diabo é o diabo de Deus. Irmãos, Paulo claramente entendeu aqui que Satanás estava agindo sob o poder soberano de Deus para ser bênção na sua vida. Ali estava mais um ato grandioso do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Irmãos, as origens do sofrimento são diversas. Aqui nós vimos três: atitudes erradas, equivocadas, sofrer por ser uma pessoa que teme a Deus, sofrer para que nós não pequemos ou não caminhemos em direção a um abismo que pode trazer muito transtorno e muita angústia para o nosso próprio coração. E o terceiro aspecto, quando nós pensamos no sofrimento, o que é que ele pode ensinar a nós? O que ele pode nos ensinar? Jesus, meus irmãos, na sua palavra, ele caminhou ensinando os seus discípulos como buscar força para a sua caminhada, como orar. Ele mesmo dá exemplo, muitas vezes, levando os discípulos a orar, indo para um lugar onde ele pudesse ficar a sós com o Pai. E até mesmo a oração dominical é uma oração que Jesus leva aos seus discípulos para que eles aprendessem sobre a forma como deveriam orar. Ele dá um exemplo bem consistente para nós na sua própria realidade de vida, quando estava em um momento de agonia, momentos antes de ser capturado, de ser entregue por Judas, que havia de traí-lo. Ele está reunido com os discípulos, ele entra para um local reservado, provavelmente um local de alguém conhecido, que ele tinha possibilidade de estar ali, um lugar onde prensava-se azeitonas para fazer o azeite, e ali ele orava. E as palavras de Jesus, elas ressoam e ecoam até hoje. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Humanamente falando, Jesus estava dizendo: Pai, se houver uma outra forma de fazer com que a redenção aconteça, faça-se. Jesus, ele sabia o peso da mão de Deus que viria sobre ele. Ele sabia a força da ira de Deus na sua justiça. E ele diz: não, Pai, eu não quero sentir o peso da tua mão. Jesus não estava fugindo da raia. Né? Alguns podem até pensar assim. Ele está ali como homem, abrindo seu coração diante de Deus, diante do Pai, sendo ele também Deus. E, meus irmãos, nós vamos ver que ele pede ali que Deus abrandasse o sofrimento que ele estava vivendo. Olhem que Paulo faz a mesma coisa.
O texto diz que por 3 vezes ele ora ao Pai e pede que o Pai o livre do sofrimento que ele estava vivendo, que o livrasse, que Deus o livrasse daquele espinho que o incomodava tanto. Deus não responde às orações, meus irmãos. Sim. As Escrituras dizem que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Pai, Ele nos concederá. Irmãos, a vontade de Deus é o centro. Sempre foi, sempre será. Não há dúvida nenhuma disso. E nós vamos ver que ela sempre vai acontecer e ela sempre terá para nós um caráter de ensino, um caráter pedagógico, um caráter de fazer com que nós aprendamos algo no nosso relacionamento com Deus, na nossa própria vida, que marque-nos. Primeiro, nós observamos que dentro da resposta de Deus e do que vemos na vida do apóstolo Paulo, Deus nos ensina que muito mais do que um alívio imediato do sofrimento que nós estamos vivendo, a graça de Deus é o que deve bastar. O que bastou a Jesus naquele momento da cruz? Não foi a graça de Deus? Essa mesma graça, as Escrituras nos afirmam que é o melhor para nós. A palavra de Deus diz que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Então, primeiro, Deus nos ensina que muito mais do que o alívio imediato, que tem sido a mensagem do nosso tempo, a graça de Deus é o que deve bastar na nossa vida. Meus irmãos, Deus nos dá graça suficiente para cada dia. Vamos voltar ao deserto quando o povo estava lá? Irmãos, o maná, aquele rico alimento, né? Fico imaginando como ele seria, não é? A descrição lá parece que ele era uma coisa muito gostosa, além de muito nutritiva. Caía do céu e Deus disse: porção para um dia, a não ser na sexta, e vocês escolherão também para o sábado. O único dia que o alimento não estragava se fosse guardado era de sexta para sábado. Deus estava ensinando que eles precisavam depender dele a cada dia, que a sua graça bastaria para as suas vidas dia após dia, e que dia após dia eles seriam supridos pelo Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus diz isso a Paulo. A resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. Paulo não precisava ficar livre do sofrimento. Ao contrário, ele precisava daquele sofrimento para que ele não se ensoberbecesse. Ele viu coisas que não eram nem dignas, nem legítimas para que fossem ditas ali naquele instante. Ele diz: eu fui até o céu, o paraíso, ouvi coisas que são maravilhosas. Irmãos, alguém nessa situação maravilhado, não só maravilhado ele ficaria, mas ele poderia se julgar superior ou melhor às outras pessoas. É, Ironicamente, eu li uma chamadinha, eu nem vi o que era, nem não vi o restante, né? Mas é uma coisa cômica, né? Um anúncio de uma igreja onde uma mulher afirmava ter morrido, ido ao inferno e voltado, e agora estaria descrevendo o que ela viu no inferno. Essa mulher estava se gloriando de ter ido ao inferno e ter voltado. Irmãos, isso é bobagem, não aconteceu de fato. Né? Não aconteceu. Né? Estava se gloriando por uma coisa assim?
Paulo, então, como pessoa que recebeu de fato revelação de Deus, poderia estar se engrandecendo muito. Ele diz: eu fui até o terceiro céu, até o paraíso. Aqui nós temos uma concepção judaica de céu, né, escalonado, a atmosfera, os lugares lá onde estão os astros e a morada de Deus. Ele diz: eu fui até a morada de Deus, onde Deus tem o seu trono para governar toda a sua criação. Né? Sabemos que Deus é onipresente, mas onde está o trono de Deus centralizado para governo? Ele diz: eu fui até lá. Imagino, né, Paulo chegar lá, um pouco de imaginação, ter visto Jesus construindo a nossa morada, a morada eterna que ele vai, que foi preparar e disse que quando estaria pronto voltaria e nos levaria com ele. Encontrar lá Enoque, Elias, encontrar lá coisas maravilhosas. Deus disse a Paulo: Paulo, o que você precisa para continuar a sua vida é a minha graça, porção diária do meu cuidado para contigo. Meus irmãos, o sofrimento, ele nos ensina também que nós somos limitados em nossas forças. Que nós temos limites e que nós dependemos de Deus neles. Paulo diz isso: muito mais me glorio na minha fraqueza, e mostra que, por amor a Cristo, as forças, elas, em muitos momentos, elas estarão se esvaindo. Mas Paulo, ele disse que quando ele é fraco, ele é forte. Ele usa essa expressão: quando sou fraco é que sou forte, no final do nosso texto. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Paulo, ele faz uma afirmação. Ele podia porque ele estava em Cristo. E Cristo era a condição para que ele suportasse tudo aquilo. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nesse mundo que nós vivemos, meus irmãos, um mundo capitalista, um mundo profundamente materialista, um mundo que é desumano, um mundo cheio de maldade. Sofrimento, meus irmãos, pode certeza, nunca deixará de existir. Nunca. Ele nunca deixará, porque o sofrimento faz parte do juízo de Deus sobre nós. Nunca deixará de existir, porque Deus, que conhece muito bem a cada um de nós, limita-nos, ensinando-nos que nós temos que viver na dependência do seu cuidado soberano e da sua graça profundamente amorosa. Então, nós observamos o que basta para a nossa vida. Será que basta não ter sofrimento? Não estar doente? Será que basta, nos ter dinheiro, carro novo? Será que isso é o que nos basta? As Escrituras dizem que nada disso nunca vai nos bastar, como aquele peixinho. Quanto mais ele comia, se desse mais ele queria comer. E é interessante que olhamos para muitos desses peixinhos, eles passam o tempo inteiro buscando comida. Nunca estão satisfeitos. E nós também nunca estaremos satisfeitos. Porque se estivermos bem de saúde, nós vamos estar insatisfeitos com talvez a nossa condição financeira, com o nosso alimento, com a nossa vestimenta. Se temos nós não estaremos satisfeitos com aquele porque a cor queremos que seja diferente, e assim sucessivamente. Isso é pecado. Vamos nos lembrar. O sofrimento, ele nos ensina que nunca soframos por coisas erradas que fazemos. Se sofrermos por sermos pessoas que têm fé em Cristo, isso é glorioso. E
se sofremos também, porque Deus está querendo colocar-nos em nosso lugar humildemente, glória seja dada ao seu santo nome. Vamos lembrar disso. Toda honra, toda glória, todo poder e toda autoridade são exclusivamente para Cristo Jesus, aquele que deu-nos fé e aquele que haverá de consumá-la quando da sua volta. Então, o que é que basta de fato para a sua vida? Ou o que é que você tem buscado para bastar a sua vida dentro do seu coração? É para você pensar. É pensamento pessoal, é reflexão individual. Nosso Deus, mais uma vez dê-nos do teu perdão, Senhor. Porque nós somos pessoas tão insatisfeitas, pessoas que não têm se bastado com aquilo que o Senhor graciosamente tem recebido, nos dado. Não temos sabido receber do Senhor porque temos recebido muito mais do que merecemos, ó Deus. Quando Paulo diz que se nós tivermos com que nos vestir, com que nos agasalhar, tivermos com que nos alimentar, isso deve trazer para nós contentamento. Nosso Deus, o nosso tempo tem dito que nós precisamos de coisa que de fato nós não precisamos. Graças te damos por termos o que temos, Senhor. Mas que não seja esta a nossa satisfação. Que não seja esta a fonte do nosso contentamento. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. E, Senhor, nós precisamos também aprender a viver contentamento em nós. Não por causa das circunstâncias, mas por causa do Senhor, com a sua graça que tem bastado sobre a nossa vida. Paulo disse, eu posso viver bem e contente em toda e qualquer situação. Eu posso, porque Cristo me dá força para que consiga viver bem. Senhor, continue nos dando direção, que haja em nós contentamento. A Deus, pedimos do Senhor bênção para o nosso país, Pai. Abençoe, Senhor. E dentro dos limites do Senhor, nós pedimos que cabe com a ganância do coração, Pai, daqueles que estão nos administrando. E, Senhor amado, mexa no coração daqueles que são os teus filhos que estão neste meio, para que eles estejam, não estejam sofrendo por estarem fazendo coisas erradas, Pai. Assim confiamos no Senhor. Assim nós te buscamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família, e estenda-se sobre todo o povo de Deus essa bênção, hoje e por todo sempre. Amém. Uma semana abençoada para você. Uma semana renovada com o santo cuidado do nosso Deus.